que já está em contato com a gente pela internet, né, Sueli? Muito obrigada pela sua participação Ah, aqui conosco. obrigada, eu tenho que agradecer muito por esse convite. E a Jéssica, você que é a Eu sou Jéssica? a Paloma, a Jéssica Dias está aqui ao meu A lado. Paloma, certo. Então, Paloma, é, a Bibliolibras, eu tenho a impressão que você quer saber um pouquinho mais sobre a Bibliolibras, né? Isso, para a gente A começar, Sueli, Bibliolibras, como? para gente começar, você pode falar um pouquinho para a gente sobre como surgiu a ideia, né, do Bibliolivras? Sim. Bom, eu comecei a trabalhar como professora de literatura do curso de Letras Libras na Faculdade de Letras da UFG, e assim eu conhecia pouco a língua, né, Libras, e não tinha tido até então contato com surdos. E foi muito surpreendente quando comecei a ter contato com adolescentes surdos, alunos surdos, e eu perceber que a história de vida deles, a história de leitura, era muito diferente da história de leitura e de vida dos meus alunos ouvintes. Então, eu procurei me aproximar desses alunos, ouvi-los, entender as suas dificuldades, que eu vi que eram muitas. Eles não tinham leitura em português, a língua natural do surdo é a Libras. Então, a dificuldade para ler, a dificuldade para escrever em português é enorme. E não temos, naquela época, então, não tínhamos nada de textos em Libras mesmo, que esses alunos pudessem ler esses livros, não é, de forma na sua língua, na Libras. Bom, e então eu comecei a tentar encontrar meios de melhorar as minhas aulas. E teve um momento, foi há exatamente 10 anos atrás, faz agora 10 anos isso, que eu tive a ideia de contar histórias para esses surdos que nunca haviam ouvido histórias em criança. Bom, eu não poderia contar sozinha, porque eu precisava de alguém para contar a história na língua deles, na língua de sinais, usando Libras. E enquanto eu contava como guia a história em português, oralmente, né, em voz alta. O surdo não usufruía da história que eu contava, mas o trabalho em Libras ele acompanhava muito atentamente, claro. E porque era importante esse texto oralizado, né? Alguém que lesse, para que o intérprete de Libras pudesse fazer a interpretação para o aluno surdo. Bom, esse projeto já dura 10 anos, tem 10 anos que esse projeto vem apresentando para os alunos, nossos alunos surdos, histórias de fadas, fábulas, lendas brasileiras, enfim, contos curtos, não é? Nós íamos testando os textos que agradariam mais a esses alunos e líamos para eles. Veja, é uma coisa tão emocionante ver o resultado desse trabalho. Esse trabalho chama-se A Hora do Conto e a TV UFG abraçou esse projeto e levou para a TV UFG A Hora do Conto também, né, em forma de programetes. Bom, mas o que é tão emocionante? Nós tínhamos um aluno, não vou falar o nome dele, né, aqui, preservá-lo, mas era um menino surdo muito inteligente, fazia teatro, era muito bem articulado, muito alegre. E ele não perdia uma única sessão da Hora do Conto, que acontecia todas as terças-feiras. Aliás, ainda acontece, nós mantivemos
o dia e a hora às 18 horas na UFG. Então, esse aluno, um dia eu contei a história da Chapeuzinho Vermelho. Não, desculpem, não é Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria, a história do João e Maria. Então, ele prestou atenção. Quando chegou no final, ele disse assim: professora, sabe que desde bem pequenininho eu sabia que existia essa história, só não sabia como ela era. E aí ele nos explicou que quando ele era pequeno, foi para a escola, os professores não sabiam Libras, não sabiam o que fazer com aquela criança surda em sala de aula, então eles faziam o quê? Davam para ele quebra-cabeças para montar, brinquedos, coisa para ele desenhar, porque não tinham realmente elementos ainda para educá-lo. E ele dizia que havia um quebra-cabeça que mostrava exatamente aquela história, só que ele pedia para contarem para ele, mas as pessoas não entendiam. Primeiro, não entendiam o que ele pedia, e depois, se entendessem, também não saberiam como contar para que ele pudesse compreender. Então, o que aconteceu? Ele contando para a gente, né, que eram 3 quebra-cabeças. Aparecia um menino e a menina jogando pedacinhos de pão e os passarinhos comendo. No outro, aparecia uma casinha de doces e eles comendo a casinha, e tinha uma janela com uma bruxa espiando. E no outro mostrava a bruxa lá com os pezinhos para fora do forno, e o João e a Maria juntando as riquezas lá da bruxa para voltarem para casa. Bom, então, nesse momento eu percebi a importância desse projeto. E esse projeto ele jamais teria acontecido, mesmo com aquela ideia de contar histórias que eu tive, se não fosse uma professora, a professora Alessandra, que é quem coordena agora esse projeto. A professora Alessandra, eu quando perguntei numa reunião, falei, gente, eu queria muito contar histórias para os alunos surdos. E então eu falei, alguém pode me ajudar, porque eu não domino Libras. Tem alguém que pudesse me ajudar nesse projeto? A professora disse, eu gostaria de tocar esse projeto. E a partir daí, nós observando os resultados ali na hora do conto, resolvemos montar a Bibliolibras. Foi a partir desse trabalho. Sueli, muito obrigada, viu, pela participação. Uma boa tarde para você. Queria que a gente falasse também um pouquinho, você está contando de uma realidade, né, de 10 anos atrás, quando surgiu, então, a ideia de construir o Bibliolibras. Agora, na sua avaliação, qual é a sua análise a respeito da realidade no meio literário, né, quando se trata da inclusão, do acesso de crianças surdas a esse meio literário, aos livros? Olha, isso não é fácil, nem para as crianças ouvintes. E hoje, a existência das bibliotecas virtuais, as bibliotecas digitais, gratuitas, nós temos uma infinidade delas. Eu fiz, inclusive, uma live falando sobre isso, sobre as bibliotecas digitais gratuitas. E essas bibliotecas, elas são realmente um amparo para o professor, para o aluno que não pode comprar livros, ele tem acesso a esse material. E a Bibliolibras, ela pode ser utilizada por alunos surdos de qualquer idade. Nós temos textos para crianças bem novinhas, temos textos para adolescentes, e temos agora também uma parte ali do acervo que é para os textos literários do nosso curso. Já estamos com a Odisseia de Homero, aguardando a gravação. As gravações agora vão começar na TV UFG. Eu acredito que seja a primeira vez no mundo todo, nos países todos, eu já procurei, não encontrei, mas acho que é a primeira vez que se faz um seriado em Libras, bilíngue,
em português e Libras, um seriado em línguas de sinais, apresentando a Odisseia de Homero, né, que é o livro, acho que dos mais importantes, né, a base lá da nossa cultura ocidental. Então, eu acredito que a tendência daqui para frente vai ser o aumento dessas bibliotecas. A criança acessa os livros no seu celular. Então, isso daí é uma coisa assim nova, muito nova. O Antônio Cândido, o professor Antônio Cândido, em uma palestra, ele dizia que o direito à literatura ele era interrompido pelo preço dos livros, pela dificuldade de acesso de algumas comunidades aos livros. Isso ficou para trás, porque hoje o professor pode levar textos, os textos que ele quiser, que estiverem disponíveis nessas bibliotecas, para os seus alunos gratuitamente, né? Então, isso é uma coisa muito importante, um avanço muito grande. A Bibliolibras, além das crianças surdas, ela também atende as crianças de baixa visão ou cegas, que podem ouvir. As crianças cegas ouvem as histórias, não é? E temos também crianças autistas. Nós temos um estudo que foi feito por alunos nossos no decorrer de um projeto lá na UFG, e eles observaram as reações das crianças autistas diante das histórias contadas em línguas de sinais. Então, um trabalho bem interessante. É uma biblioteca bem universal, que atende crianças cegas, crianças surdas, adolescentes cegos, surdos, e também as crianças ouvintes, né? Crianças que querem conhecer Libras. Aprendem muito rapidamente só de assistir as histórias. Sueli, e essa Bibliolivros começou com 12 contos dos irmãos Guins, né? Eu queria saber com quantos contos que ela já conta hoje em dia e se tem planos, né, para estar sempre sendo ampliada, sempre sendo renovada e nutrida ali também. Sim, claro, sem dúvida. Nós precisamos, para montar os livros, nós precisamos assim, do auxílio público, do auxílio de verbas públicas. Era para a Bibliolibras já estar hoje com mais... deixa eu ver, eles vão entrar agora, esses livros, mas nós ganhamos um edital, ganhamos um prêmio do edital da Seduce há 3 anos atrás, mas aí houve mudança de governo, os prêmios foram suspensos, e só agora que vieram. Então, nós estamos com os livros já prontos. Mais 6 contos, tá? Dos irmãos Grimm, 2 contos de literatura contemporânea infantil, e vai entrar mais um daqui a um mês, que já está prontinho, agora é só colocar o ISBN, fazer as últimas revisões, e ele entra também nessa série desses 3 continhos que estão lá. Um dos livros tem 100 e poucas páginas, porque os textos em Libras, eles ocupam mais espaço. Então, um conto de 10 páginas, ele vai ocupar 50 e poucas páginas, né, nesse formato audiovisual, em que é apresentado o conto em Libras e também lida a história, né, por um narrador. Bom, nós temos também a Odisseia, colocamos um livro de teoria da literatura para os nossos alunos e está aberto para quem quiser consultar também. Temos, que mais? Vai entrar mais coisa, não é só isso, não. Temos quase prontos também mais 4 contos dos irmãos Grimm, que devem entrar no finalzinho do ano ou no começo do ano que vem. E agora, não sei, as pessoas estão começando a se entusiasmar com o projeto e se dispondo a trabalhar, a fazer a interpretação, ou num preço bem mais em conta, ou de graça. E eu tenho a impressão que essa disposição de ajudar a biblioteca
que eu já trabalho muito assim de graça. Minha parte eu faço toda ela, eu faço ilustração, narração, não é? Reescrevo os textos para poder ajustá-los ao tamanho dos livros, ao tamanho necessário. Então, esse trabalho eu não recebo nada. E algumas pessoas, alguns intérpretes, como a Maria Afonsina, trabalham dessa forma também e têm mostrado essa disposição de ajudar a biblioteca a crescer. Então, nós temos projetos de contos norte-americanos, aqueles contos lindíssimos, bem antigos, não é? Do início do século passado, textos do Edgar Allan Poe, que mais que a gente estava pensando? Nós temos 5 contos selecionados para tentar colocá-los na Bibliolibras e já tem intérprete que diz, não, eu vou dar de presente para a Bibliolibras esse trabalho. Então, está crescendo assim. A biblioteca vai devagar, porque não é muito fácil nem barato montar esses livros, mas eles estão, cada vez mais, estão ficando mais acessíveis para a gente também. Certo? Sueli, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Tom Maior. O nosso tempo está um pouquinho curto hoje, mas eu agradeço muito pela sua participação, por trazer todas essas informações sobre esse projeto tão bonito para a gente. Obrigada. Espero que vocês visitem a nossa biblioteca. Pode esperar, sim, com certeza. E até uma próxima oportunidade. Assim que tiver, sempre que tiver novidade, pode trazer para a gente aqui, tá, Sueli? Ok, obrigada. Sobre o projeto